Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Senhor, quem entrará no santuário pra te louvar? Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar, quem tem as mãos limpas e o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Olá, meu irmão, minha irmã, que a paz de Jesus, o amor da Virgem Maria esteja no teu coração. É sempre uma grande alegria estarmos juntos nesse momento oracional, semanal, que com a graça de Deus nós temos aqui por este canal. Que maravilha, louvado seja Deus por você que tem orado, rezado junto conosco, buscado com a graça de Deus ouvir a voz do Senhor através da sua palavra. E de maneira muito especial hoje, a liturgia, nós estamos no 5º domingo da quaresma, conforme nós já meditamos aqui, tempo de conversão, é um tempo propício para nós buscarmos essa comunhão ainda muito mais forte com o nosso Senhor. E de maneira especial hoje o Salmo de Resposta chamou muito a minha atenção. E o Salmo de Resposta é o Salmo 50 em algumas traduções, Salmo 51 em outras traduções, no versículo 12, que diz assim: criai em mim um coração puro. Criai em mim um coração puro. Meus queridos, a dinâmica da pureza de coração, a dinâmica da pureza de alma é uma necessidade, aliás, é uma exigência para nós entrarmos no céu. Nós estávamos cantando nessa canção, aliás, essa canção é composta em cima também de um salmo, Salmo 14, que vai nos dar a resposta. O que nós precisamos para entrar no céu? Para entrarmos nesse santuário, para contemplarmos a face de Deus, né? Quem entrará? É a pergunta que o salmista faz. Senhor, quem entrará? Quem tem as mãos limpas, quem tem um coração puro. Pureza de coração, irmãos, é exigência para nós entrarmos no céu. Se eu e você não buscarmos a pureza no nosso coração, na nossa vida, nas nossas atitudes, nós não entraremos no céu. É claro que nós sabemos a pureza, tal qual é a pureza de Deus, é incansável ao ser humano. A pureza tal qual é necessária para entrarmos no céu, vermos Deus face a face. Sem a graça de Deus nós não conseguiremos. Nós sabemos disso. Porém, queridos, quais passos nós estamos dando? Se nós morrêssemos hoje, se você morresse hoje, você contemplaria a face de Deus? Você entraria neste santuário? Nós temos que nos perguntar todos os dias, se o Senhor voltasse, ou se eu fizesse a minha Páscoa, será que eu contemplaria a face do Senhor? Será que eu entraria no santuário? Meus queridos, e a própria palavra de Deus traz para nós algumas respostas. Aliás, nos dá direcionamentos, ações que nós precisamos tomar, direções que nós precisamos tomar para que nós possamos, com a graça de Deus, no dia em que nós fizermos a nossa Páscoa, contemplarmos a face do nosso Cristo. E a carta de São Paulo aos Gálatas nos mostra estes direcionamentos, alguns desses direcionamentos. Ali no capítulo 5, no versículo 19 seguintes, a palavra 18 seguintes vai nos dizer assim: olha, se porém vos deixar guiar pelo Espírito, não estáis sob a lei? Ora, as obras da carne são estas. Se nós queremos contemplar a face de Deus, se nós queremos entrar no santuário, nós não podemos mais viver as obras da carne. Quais são as obras da carne então? Os puros não vivem estas obras, ou na presença de Deus procuram renunciar a tudo isso e viver as obras do Espírito. São Paulo enumera elas aqui para nós no versículo 19. Ora, as obras da carne são essas: fornicação. O que é a fornicação? Quando nós vivemos relacionamentos sexuais fora do matrimônio.
E eu conheço muitas pessoas que não têm nenhum impedimento e que vivem amaziados, que vivem a dinâmica, a dimensão de relacionamentos conjugais sem o sacramento do matrimônio. Meus queridos, minhas queridas, eu queria dizer para vocês, em nome de Jesus, procure regularizar a sua situação. É claro, muitas pessoas, nós sabemos, têm impedimentos, mas eu queria dizer para você, procure um sacerdote. Busque orientações. Nós temos hoje, com a graça de Deus, muitas pessoas entrando com o processo de nulidade, né? E com a graça de Deus tendo ali as respostas necessárias para essa situação tão complicada. A igreja muitas vezes acolhe pedidos, muitos sacramentos, matrimônios, infelizmente muitas pessoas que casaram, mas infelizmente não conseguiram vivenciar a dimensão plena do sacramento, e ali não existiu o matrimônio por uma das duas partes. Eu não vou me aprofundar aqui, mas você pode procurar um sacerdote e ter mais informações. Fornicação, vai dizer a palavra de Deus. Continua dizendo São Paulo, enumerando para nós, olha, libertinagem, ou seja, Deus nos criou dotados deste dom magnífico, o dom da liberdade. Deus nos fez livres, irmãos. Eu achei bonito um exemplo, esses dias, de um sacerdote durante a Santa Missa. Ele fez um questionamento para um casal que estava ali sentado durante a missa. Ele perguntou assim para a esposa, você deixa o seu marido livre, né? Você deixa a sua esposa livre? Perguntou para os esposos. E aí os dois responderam sim. E aí então ele avançou no seu questionamento dizendo assim para a esposa, né? Que comida que o esposo gosta? Aí, enfim, saiu lá, a resposta era um pudim. E aí de repente, no exemplo tal qual o padre, o sacerdote estava dando, o esposo chegava em casa e aí dizia para o esposo assim, olha, eu quero comer esse pudim. E a esposa dizia para o esposo, não, esse pudim é do vizinho, não, você não pode comer, é para o vizinho que eu fiz. E a pergunta do sacerdote, você ainda deixaria ela livre? Ou você já colocaria alguma implicação? E aí então o esposo disse, não, aí, ou seja, alto lá, não é verdade? E aí o padre então trouxe a resposta, Deus nos deixa livre mesmo quando nós estamos traindo Ele. Deus nos fez livres e Ele nos quer para a liberdade. Ele quer que nós o amemos livremente, não impondo a nós condições para que amemos. Então, queridos, nós muitas vezes utilizamos a nossa liberdade para atrairmos a Deus. Ou seja, entramos no campo da libertinagem, usurpamos da nossa liberdade diante de Deus. Continua dizendo São Paulo, continua enumerando para nós, olha, a idolatria, superstição, inimizades, brigas. Quantos de nós estamos vivendo dentro das nossas próprias famílias brigas infindáveis? Esposo para com esposa. Hoje em dia feminicídio tem crescido tanto no país, e tantas outras formas de violência doméstica, brigas entre irmãos, briga por conta de herança, briga por conta de situações do cotidiano. Queridos, brigas em comunidades, quantas pessoas brigadas de mal uma com as outras nas nossas comunidades. Nós precisamos buscar, com a graça de Deus, vencer todas essas coisas. Para nós entrarmos no céu, irmãos, nós precisamos lutar contra todas essas obras da carne. Todas. Continua dizendo para nós São Paulo, idolatria. O que é uma idolatria? A igreja nos ensina no catecismo que a verdadeira idolatria ela está contida sobre 3 dimensões: o sexo, o poder e o dinheiro. Quando nós colocamos essas situações à frente de Deus, acima de Deus, nós estamos então cometendo ali uma idolatria. Então, irmãos, nós precisamos ver tal qual as áreas da nossa vida nós estamos sendo idólatras, porque os idólatras não herdarão o reino de Deus. Os libertinos não herdarão o reino de Deus. Os fornicadores não herdarão o reino de Deus. Continua dizendo São Paulo, ciúmes, ódio, ambição. Quantas pessoas ambiciosas, pisando por cima de outras no trabalho,
falando mal, denegrindo a imagem da pessoa na comunidade, enfim. Queridos, nós precisamos lutar contra essas tendências da nossa carne, diante de Deus, buscarmos a pureza do nosso coração nessas situações. Deus nos quer vivendo as obras do Espírito e não as obras da carne. Ódio, ambição, discórdia, partidos, invejas, bebedeiras. Queridos, quantas famílias sendo destruídas por conta do mal da bebedeira. Esposos que passam o final de semana inteiro bebendo no bar, em outras situações, e muitas vezes chega em casa, briga com a esposa, bate na esposa e vice-versa. Quantas esposas também, infelizmente, se entregando a esses vícios. Então, queridos, o Senhor nesse momento vem nos exortar nessa dimensão, que nós, com a graça de Deus, busquemos vivenciar a pureza do nosso coração e vencermos todas essas realidades. Continua dizendo São Paulo para nós, orgias e outras coisas semelhantes. E aí ele encerra o versículo 1 dizendo assim: dessas coisas vos previno como já vos preveni. Os que as praticarem não herdarão o reino de Deus. E o que nós precisamos fazer então para herdar o reino de Deus? Ele mesmo também enumera para nós. Primeiro, nós temos que buscar viver a caridade, viver o amor. Nós temos que buscar com a graça de Deus viver na alegria, na paz, na paciência, afabilidade, bondade, brandura. Olha tantas graças que o Senhor tem para nós. Está aqui, carta de São Paulo aos Gálatas, capítulo 5, no versículo 22, 23. Os frutos do Espírito. Então, se nós quisermos entrar no santuário, se nós quisermos ver Deus face a face, desculpa, irmãos, não adianta nós acharmos que vamos viver a vida inteira no pecado e ir para o céu. Viver a vida inteira no erro, no pecado e ir para o céu, não tem como. Ah, Deus é misericórdia, mas Deus é justo. Deus é justo. E se você acha que vivendo no pecado a vida inteira, Deus vai olhar para você com misericórdia na hora que você estiver no leito de morte, olha, desculpa, mas muitas vezes nós estamos enganados. Deus é justo, Deus não é bobo. Nós precisamos ter atitudes de quem de fato deseja vê-lo face a face. E nesse momento nós estamos pedindo a Deus a pureza do nosso coração. Criai em mim, Senhor, um coração que seja puro. Ó, dai-me mãos limpas. Essa canção, quando nós cantamos ela, nós pedimos isso. Ó, dai-me mãos limpas, ó, dai-me um coração puro, Senhor. Arranca a vaidade, ensina-me a amar. Vamos cantar isso? Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro. Arranca a vaidade, Senhor. Arranca a vaidade. Ensina-me a amar. Ó, dai-me mãos limpas e o coração puro. Arranca, meu Deus, toda a vaidade do coração. Ensina-me a amar. E o Evangelho de São Mateus, no capítulo 5, no versículo 8, nos traz também algo magnífico. Nos diz assim a palavra de Deus: olha, bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Quer ver o Senhor? Você quer ver Deus face a face? Eu quero. Aliás, todas as renúncias, toda a luta contra as tendências da minha carne, toda a luta em viver dia após dia aquilo que o Senhor tem me ensinado, tem me orientado através da doutrina da Santa e Amada Igreja. Toda essa luta é porque eu quero ver a face de Deus, porque eu quero ver o Senhor, eu quero entrar no céu, eu quero contemplar o santuário. E diz a palavra de Deus: bem-aventurados os puros de coração, porque verão. Eu quero ver a Deus. Você quer ver a Deus? Você também quer conhecê-lo face a face? Quer vê-lo face a face? Busque a pureza. Peça ao Senhor todos os dias, como um mendigo mesmo, como aquele que bate as portas do Rei: Senhor, criai em mim um coração que seja puro. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe nessa luta contra as tendências da nossa carne, essa luta contra as tendências que estão intrínsecas em cada um de nós, e que nós busquemos todos os dias a pureza do nosso coração.
Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe a sua semana. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.